Então, a gente já está com 10 pessoas aqui na nossa live, então vamos dar início. E aí, quem for chegando já vai conversando aqui com a gente. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Camila Naves, eu sou psicóloga aqui no Núcleo de Convivência de Idoso do Nosso Lar. E hoje a gente está aqui com a Simone Matoso Mitsushima, que sim, vocês reconheceram o sobrenome, ela é filha da nossa querida professora de artesanato, e também ela é enfermeira há mais de 25 anos, e ela vai contar um pouquinho para a gente da experiência dela. Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Camila, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E a gente vai bater um papo, né, hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os nossos hábitos e é algo que é a base da nossa saúde. Sim, com certeza. A gente estava conversando aqui um pouco antes da live começar e a gente vai falar sobre coisas muito importantes, eu acho que até para pensar não só para esse momento de pandemia, né, que a nossa rotina ficou toda bagunçada, mas também para a gente pensar para daqui para frente, né? Porque não tem idade para a gente começar a ter hábitos saudáveis, que, aliás, é o tema da nossa live, né? É um prazer ter você aqui, Simone. Eu estou muito feliz da gente poder se conhecer e bater esse papo. E se você não pegou a live desde o começo, não se preocupe, ela vai estar aqui disponível no Facebook e também depois vai estar disponível no nosso canal do YouTube. A gente vai postar depois a live na íntegra lá. Então, se você não conseguiu pegar desde o começo, não se preocupe que vai estar tudo disponível para lá. E você vai poder também compartilhar com outras pessoas. Então, vamos lá, vamos começar. Então, a maioria das pessoas que elas trabalham ou até as que se aposentam, elas acabam não desenvolvendo hábitos saudáveis durante a vida. E isso pode acabar desencadeando quadros de estresse, desgastes. Além disso tudo, pode ser muito prejudicial à saúde, né? Então, vamos pensar aí um pouquinho, então, Simone, o que são hábitos saudáveis? Bom, hábitos saudáveis é tudo aquilo que leva a gente mais próximo possível da nossa natureza. Então, é um outro conceito, né? Porque muitas vezes hábitos saudáveis as pessoas esperam uma receitinha, né? Do que a gente faz. E eu acho que o básico de um hábito saudável é a gente lembrar que somos seres humanos e que fazemos parte de uma natureza, né? E que a natureza é que nos nutre. Então, quanto mais próximo a gente tiver de hábitos que são naturais, eles serão, consequentemente, mais saudáveis. Isso eu sempre falo porque é uma forma de a gente relembrar, né? Com a industrialização, com a criação, com a vinda de cidades grandes, tudo mais natureza, né? A gente foi adquirindo hábitos que não são naturais e muitas vezes são esses hábitos que são prejudiciais para a nossa saúde e que hoje, assim, na minha experiência de profissional da saúde, 90% das nossas doenças e do agravamento delas é por conta do é simples, mas é difícil, né? Não é fácil. Sim. A gente ter esse pensamento e essa autoobservação, que é o que a gente tem que fazer o tempo todo. Então, o hábito saudável é tudo aquilo que te traz o mais próximo possível da natureza e da sua essência, né? Então, isso é o básico da gente pensar em hábitos saudáveis. Sim, você falou muito bem, né? O quanto isso é difícil, e é porque a gente estava falando até antes de começar aqui a live, né? A rotina das pessoas está muito agitada, né? As pessoas trabalham muito, trabalham muitas horas, tem o deslocamento das pessoas de um lugar para o outro, e às vezes ela acha difícil, né?
colocar esses hábitos na vida dela. Então, pensando nisso, como que a gente pode desenvolver esses hábitos no nosso dia a dia? Então, assim, para ficar bem prático, para a gente assim, ter um modelinho na cabeça para pensar, porque isso é o que eu faço também, né? Todos nós, a gente pisa no tomate num dia, outro dia a gente conserta, né? É a vida, né? Então a gente tem que pensar na realidade. Então, tem 4 pilares da nossa saúde que nos sustentam. Um deles é a alimentação, o outro é movimento, o outro é sono e o outro é que eu chamo de silêncio, mas é tudo que envolve o nosso emocional, o nosso espiritual e que faz a gente integrar tudo que a gente faz na vida, né? Então, esse 4º pilar é um pilar que eu chamo de silêncio, porque é aquilo que você vai voltar para você mesmo, né? Que você vai prestar atenção naquilo que você faz e como você está. Sim. Então, esses 4 pilares servem de orientadores para a gente pensar todo dia. E quando eu falo todo dia, as pessoas começam a falar assim, mas de segunda a sexta eu faço exercício, de segunda a sexta, sábado, domingo eu não faço. Então, assim, não, é de domingo a domingo, é todo dia a gente tem que pensar nesses 4 pilares que a gente faz todo dia. A gente se alimenta, a gente tem que se movimentar, a gente tem que dormir, né? Um sono de qualidade, e a gente tem que ter momentos de silêncio para a gente ver como a gente está, né? Então, não sei, Camila, eu vou falando, aí qualquer coisa se tiver que interromper. Eu levanto a mãozinha assim. Isso. Então, no dia a dia, por exemplo, então eu estava dizendo que tudo que te leva mais próximo ao natural é o que vai te dar um indicativo de que você está tendo um hábito mais saudável, né? Então, por exemplo, na alimentação. Alimentação, de novo, né? Como veio a cidade, veio o mercado, veio a indústria, veio um monte de coisa, dificuldade de a gente se deslocar e tempo para fazer comida. Né? O que acontece? A gente vai no supermercado e compra tudo pronto, né? Cheio de conservantes, enfim. Aí a gente acha muitas vezes que está comendo corretamente, mas quando a gente vai prestar atenção de verdade, a gente não está. Então, tudo que a gente tem que... Eu vou dar alguns exemplos, né? Mas para cada pilar dá para a gente ficar uma semana conversando de cada um. Mas, é bom que tem tema para mais lives depois. Se for, dá para a gente conversar, a gente pode fazer uma para cada pilar. Mas alguns exemplos, né? Então, assim, por exemplo, você compra tudo no supermercado. Tudo que você tem embalagem é algo que é processado. Então, a gente já tem que acender a luzinha assim, opa, aqui pode ser que não seja tão saudável, né? Mesmo que sejam coisas, você fala assim, vou comprar castanha. Aí você vai olhar, você tem que ler o rótulo. Você vê lá no rótulo. Tem conservante, tananana. Aí você acha que você está comendo aquela castanha e está sendo mais saudável, né? Mas, no fim, você está comendo um monte de conservante. Então, a alimentação da gente, se a gente quer ficar mais é na feira. É feira, né? Tudo que tem na feira é o que está mais próximo da natureza. Então, se todo mundo pensar, quando for fazer uma escolha de uma comida, pergunta se aquilo foi fabricado, processado, ou ele já veio direto lá da horta, de uma plantação, né? Então, assim, é óbvio também que na plantação tem os agrotóxicos, tem tudo mais, né? Então, hoje é difícil a gente ter um hábito, uma alimentação 100% orgânica, é muito complexo, mas se a gente se direcionar para algo que é mais natural, menos processado, a gente já está tendo um ganho de saúde.
e um ganho de hábitos saudáveis. Sim, sim. Né? Porque isso tudo é uma forma do como a gente pensa. O que a gente pensa, a gente age. Então, é um processo de vida. Então, todo dia você tem que se preocupar com o que você está comendo, ou como você está comendo, né? Uhum. Outra coisa que aí vem associada até ao segundo pilar, que é o de movimento, se você come e você não gasta, o que vai acontecer? Você vai Acumula, acumular né? em algum lugar. O corpo da gente, ele é super inteligente. Ele foi feito para ele quer funcionar, ele quer ser melhor para você, né? Então, assim, ele entende que você está comendo a mais e não está gastando, é porque em algum momento você quer usar. Então, ele estoca. Então, ele vira as gordurinhas, né? Normalmente nessa região da cintura aqui. Aqui, né? Então, assim, para a mulher é uma beleza, né? Você faz tudo para onde a gente não quer. Então, porque ele estoca, né? Então, também a quantidade que você come, e principalmente agora na pandemia, que as pessoas ficaram mais em casa, o que aconteceu? A gente não presta mais atenção, a gente está nervosa, a gente está ansioso, não sabe como vai ser, até onde vai essa pandemia, né? O que a gente faz? Sim. A gente come. E come, né? Aquela comida da ociosidade, né? Exatamente. Então, saber se observar, né, que esses pilares que eu falei, eles se misturam, eles não, a gente separa só para ser didático, mas eles estão misturados o tempo todo. Então, se você não para se auto-observar, se você está ansioso, fazer alguma prática, eu acho que aí no centro vocês fazem muito isso, né? Uma prática de meditação, uma prática de yoga, uma prática de um exercício, isso já tira o seu foco daquela ansiedade. Você vai comer menos. Você não precisa comer o dia inteiro, né? O corpo da gente, a não ser que você seja um triatleta, que você precisa ter uma alimentação diferente, porque você vai ter um gasto maior, mas geralmente a gente não precisa comer o dia inteiro. O certo até seria a gente comer quando a gente tem fome, né? Não é nem comer porque é obrigado a comer, né? Tem que comer não sei quantas vezes por dia. Depende do que você faz. Se você não exercita, você não faz nenhum gasto, você só vai estocar, né? Sim. E sem necessidade, porque por que a gente se alimenta? A gente se alimenta para ter energia, né? E aí eu já pego um pouquinho o gancho do sono. Sono é onde acontecem todos os nossos metabolismos. Tudo que a gente precisa regenerar, a gente vai fazer durante o sono. E as pessoas negligenciam o sono, né? A gente também, às vezes, tem uma cultura que as pessoas falam assim, mas dormir por quê? Dormir tanto para quê? É perda de tempo, né? Então, tem umas falas que não são muito boas e não ajudam na saúde das pessoas, né? E a gente tem aquela coisa da produção do capitalismo, né? Você acha que você só vai ser eficiente se você trabalhar muito, dormir pouco, ter uma rotina muito atarefada, né? É isso mesmo. E, na verdade, você vai produzir cada vez menos se você entrar nesse fluxo. O que vai acontecer é que você vai ficar doente, né? Você vai ficar estressado, e aí você vai comer mais, e aí você vai ganhar peso, e daí é que vem as doenças. As doenças, elas estão diretamente ligadas ao nosso hábito de vida, né? O nosso modo de viver. Então, assim, eu costumo dizer que saúde é liberdade. Se você tem saúde, você tem liberdade para ir e vir, para tomar um banho, para poder caminhar, para poder fazer as coisas que você mais gosta, né? Ser autônomo, né? Para trabalhar. Autônoma, independente, né?
né? Para você ser independente. Então, saúde é sinônimo de liberdade. Então, se você. E é sua responsabilidade. A gente tem também o hábito de pôr a saúde na mão do outro, ou na mão do médico, ou na mão do enfermeiro, na mão de alguém, né? Então, assim, eu não estou bem, então é porque o médico fez isso. Ou então ele que vai me salvar. Não é, ele vai te ajudar, né? Todo profissional de saúde, ele vai te ajudar a entender o que está acontecendo com você. Só que você que é responsável por tudo aquilo que está acontecendo com você. Quando a gente puxa a responsabilidade para a gente, aí a gente muda o jeito de lidar e de fazer as coisas no dia a dia, né? Então, é uma responsabilidade. Então, é uma responsabilidade eu pensar no que eu como. Tudo que eu ponho para dentro, ele vai virar eu, né? Então, assim, eu como uma maçã, ele vira uma célula Simone. A maçã vira uma Simone, né? Então, se eu como um hambúrguer cheio de gordura, um bacon, não sei o quê, ele vai vir para Simone. Ele vai fazer parte do meu corpo, né? E às vezes o prazer que isso dá é tão momentâneo, mas o estrago que ele faz é a longo prazo, né? Então, por isso que eu reforço muito isso, eu trabalhava muito dentro do hospital, que às vezes a gente tem um prazer de nem 5 minutos, porque é só que o prazer, né? Da boca, na língua, a hora que você engole, ele já não é mais prazer. Ele acabou. Então, isso é para a gente pensar se vale a pena, às vezes, a gente fazer aquele sacrilégio, né? Então, às vezes, você comer de vez em quando alguma coisa não é o problema. O problema é a frequência que você ingere coisas que são gordurosas, com açúcar, com sal, né? Tudo isso aumenta realmente o sabor e o prazer, né? Tudo que tem mais sal, mais açúcar e mais gordura é uma delícia, né? E por isso que a indústria trabalha muito nisso, né? Sim. E às vezes puxa até a nossa atenção, por exemplo, bolacha de morango. Ali não tem morango nunca, né? Não existe morango naquele lugar. Nunca passou um morango ali. Nem passou perto o morango, né? Então, e a gente acha que está oferecendo, por exemplo, uma criança uma bolacha de morango, é de morango, né? Então, assim, às vezes as embalagens vêm de uma forma para vender, para nos conquistar e achar que a gente está tendo algo saudável, né? Então, eu reforço muito a questão de prestar atenção no que a gente ingere, né? Então, aí um pouquinho da alimentação, movimento. Movimento a gente foi feito para se movimentar, a gente não foi feito para parar. Isso é uma coisa que a nossa professora Rosângela, que também está aqui no chat, ela fala muito, né? Que nós somos seres de movimento. Isso, a gente foi feito tudo para a gente, né? As articulações, a perna, tudo foi feito para se movimentar. E você não precisa, às vezes as pessoas falam, mas aí eu vou ter que ir na academia. Não precisa ir numa academia, sabe? Você pode aprender um exercício, por exemplo, aí no centro e fazer em casa. Você acorda, você faz o seu movimento, você senta, faz o que tem que fazer, se tem que fazer sentado, você faz o movimento de novo, né? Então, assim, é você, uma caminhada. Então, assim, é ter movimento todos os dias, né? Aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas eu faço 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Mas movimento é todo dia, né? É o que eu falei, de domingo a domingo. Você não vive só segunda, terça, segunda, quarta e sexta, né? Você vive nos outros dias você vegeta, né? Então, você está ali, presente, né? E isso também ajuda com as questões de sono, né? Então,
outra coisa que a gente tem muito no nosso dia a dia, que nunca fez parte da nossa natureza, nem vai fazer, é o celular, né? Ele é ótimo. Ó, a gente só está aqui por conta do celular, da tecnologia, ela é excelente. A gente tem que fazer um bom uso dela, né? Mas o que acontece, assim como para a comida e para a tecnologia, existe o vício, né? E aí a gente começa a se viciar. O vício, ele é ruim em todas as suas... Não importa o que você tenha vício, ele é ruim, né? Então, Sim. assim, a gente associa muito a coisa horrorosa, que é drogas, né? Isso daí, mas o vício que a gente tem com as coisas é o mesmo processo. Fisiologicamente, ele é o mesmo processo de dependência que você cria. Então, a pessoa, tem gente que você tira o celular e a pessoa morre, né? Assim, Sim. tem um colapso, porque ela já não Sim. consegue mais viver sem. E ela não nasceu com aquilo. Então, eu vi uma matéria que estava falando sobre as novas doenças, né? Sobre o novo manual, acho que era o DSM que saiu novo. E tem várias doenças que foram acrescentadas que são devido ao uso excessivo do celular, desde saúde mental até coisas de coluna, várias questões, né? De olhos. Mas é o que eu estava dizendo, 90% das nossas doenças somos nós mesmos que criamos, né? Então, nós somos responsáveis por isso então a gente tem que pagar a conta. Aquilo que a gente faz, a gente paga a conta. Se é bom, a gente paga baratinho. Se não é bom, a gente paga caro, né? Então, por isso que eu falo do prazer, né? Às vezes o prazer a gente tem que ver que conta a gente quer pagar. Porque ela chega, né? As consequências disso chegam. E o celular é algo que as pessoas, então, assim, elas dormem e acordam com o celular, né? E para que você tenha um bom sono, uma boa, porque o sono, vamos pensar que é um período onde o seu corpo vai regenerar, ele vai metabolizar tudo que você consumiu no dia, tanto de alimentação, quanto de informação, de emoção. Você se alimenta de várias formas, né? Você não se alimenta só de comida, né? Tudo que entra no seu corpo, seja pelos olhos, o que você está vendo, seja pelos ouvidos, pela boca, pelo nariz, todos os seus órgãos sensitivos, eles absorvem alguma coisa. E durante o sono é onde o teu corpo vai metabolizar tudo isso. Então, é onde você tem os seus sonhos, é onde você descansa, né? Tem o seu relaxamento, aonde todas as funções biológicas e metabólicas acontecem de uma forma diferente do que quando você está acordado. E o melhor período de sono, entre 10 horas da noite e 2 horas da manhã. Esse seria o melhor período para você dormir. Quantidade de sono, de 6 a 8 horas. Menos que isso não é bom, mais que isso também não é bom. Mas é uma média, né? Não pode nem exagerar para muito mais e nem para muito menos. Então, se você consegue encaixar 8 horas, pegando este intervalo das 22, isso falando em Brasil, né? Porque isso tudo varia com a região que você está. Então, quem está lá na Europa é outro período, porque tem um outro fuso horário, tem um outro clima, né? Então, tudo interfere. Onde a gente está, a gente tanto tem intervenções nossas quanto do ambiente, né? Sim. Então, aqui no Brasil, você dormindo entre 22 e 2 horas da manhã é o melhor período que você tem para metabolizar e ter um sono reparador.
Se você sabe disso, você tenta se organizar para isso. Então, a saúde da gente, os hábitos, ele passa por uma organização nossa. Ele não pode acontecer assim, sem a gente pensar, né? A Sim. gente precisa pensar e se organizar. Então, por exemplo, para dormir, você tem que fazer a sua higiene do sono, né? Então, 1 hora antes, pelo menos, no mínimo, né? Se for mais, é muito melhor. Mas 1 hora antes, desliga tudo que é eletrônico, né? E se você for pensar lá nos primórdios, pensar lá na natureza, à noite não tinha luz, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha nada disso. Então, as pessoas, conforme ia anoitecendo, elas já iam diminuindo a sua atividade e se preparando para dormir. Né? Então, é isso que a gente tem que resgatar. Hoje, a gente tem luz elétrica, então, se a gente ficar, a pessoa fala que é notívaga, né? Que ela vive à noite. Não existe isso. O ser humano não foi feito para ser um animal que vive no noturno. De hábitos noturnos, né? Não é. Então, assim, não adianta a gente brigar com a natureza. A gente é capaz de se adaptar. Isso sim. Mas não é o natural, né? Mas não é o natural. E aí você vai pagar a conta disso mais pra frente, né? São escolhas. Sim. Então, assim, as pessoas precisam entender que elas são responsáveis. Então, a gente escolhe, né? Eu quero viver à noite, eu não quero mudar isso, ok. Uma hora vai ter algum retorno não tão bom para a sua saúde. Sim, a Rosângela fez uma pergunta aqui que eu acho que é pertinente, esse é o nosso assunto do sono, que ela perguntou, Simone, os LEDs que ficam ligados no quarto, tipo até o rádio relógio e o celular ligado, tem uma certa amperagem, é isso? Isso pode prejudicar o sono? Pode. O ideal é não ter nada eletrônico no quarto. Nenhuma luzinha. Porque o nosso corpo, ele se ativa, mesmo que a gente conscientemente a gente durma, se tem qualquer luz no quarto, o nosso corpo ele liga um alerta, né? A gente foi feito para isso. É que a gente sabe que não tem o perigo, então a gente desliga a consciência, mas o corpo continua funcionando. Né? Até celular perto da cama é ruim, mesmo que eu desligue a tela, tudo mais. Ele tem a frequência, né? Como a Rosana falou, a amperagem. Tudo, a gente não enxerga isso. Então, isso é tão difícil da gente entender que não é bom para a saúde, porque a gente não está vendo, né? Sim. Mas o ideal. E eu falo porque eu tento fazer tudo isso na minha vida. Tudo isso que eu estou falando, eu tento e faço a observação na minha vida. Então, assim, eu já tenho deixado o celular longe de mim, né? Então, se eu vou dormir, eu não vou atender celular. Então, eu deixo no banheiro, sei lá, longe da minha cama, né? Se tocar, eu vou ver, mas se não, ele está longe de mim, né? Tirar, tampar tudo que é luz, desligar tudo que é luz. Quanto mais escuro tiver e sem nenhum eletrônico, é onde a qualidade do meu sono vai ser melhor. Até tem também, por exemplo, dormir com bichinhos, né? Então, assim, cachorrinho, gato, até isso atrapalha o sono. Porque ele anda, ele pisa, ele passa por cima de você, né? Então, assim, eu já tive cachorro que dormia comigo. Depois, quando eu tive outro, eu já não pus mais comigo. Então, é uma questão da gente ir se acostumando, né? E tá bem cuidadinho, tem o cantinho, tem tudo pro bichinho. Então, assim, a gente mudar a forma de ir pensando e pensando na qualidade daquilo que a gente faz no dia a dia, né? Eu durmo com o meu gato, então eu estou me identificando. Eu sei, porque eu já tive também.
E ele anda, ele pula, ele passa na cabeça, ele passa no pé, e você acorda. Ele Mia. Então, assim, qualquer interrupção que você tenha no seu sono, você vai diminuir a qualidade dele, né? Então, de novo, eu acho que a gente pisa, às vezes, no tomate, como eu falei, ai, puxa, não devia ter comido aquele doce todo melecado de açúcar, né? Foi tão bom. Tá bom, então eu comi. Aí vem a questão da autocompaixão e do autocuidado. Você não precisa se, né? martirizar. Martirizar, né? Ok, né? Foi um doce. Mas amanhã eu não vou comer, outro dia eu não vou comer. Ou então, quando eu for comer, eu como um pedacinho, né? Poxa, me deu uma baita vontade de comer, sei lá, um sonho, né? Que tem um monte de açúcar, fritura e tudo mais. Eu não vou comer um sonho desse tamanho, com metade, ou com um quarto. E isso já sacia a minha vontade. E pronto, eu não preciso comer um monte daquilo que eu gosto, né? E O sim, problema são os excessos, né? os excessos e a frequência. Então, por exemplo, eu como 90% eu como alimentos vegetais, né? Nada processado. Um dia que eu vou comer um hambúrguer, não vai fazer mal, sabe? Assim, então, assim, não, é a frequência e a quantidade. E se você vai mudando os seus hábitos e você vai prestando atenção naquilo que você faz, por incrível que pareça, só de você prestar atenção, você já muda um monte de coisa. E você já para com um monte de coisa, né? Então, o celular, por exemplo, se você não está com ele do lado da sua cama, você não vai acordar, a primeira coisa que você vai fazer é pegar seu celular. A primeira coisa que você vai fazer é espreguiçar. Aí você espreguiça, já é um movimento. Você já está ativando o seu corpo, né? Você fazer um alongamento, já está fazendo um movimento. Então, são coisas que tem coisas simples que, se você prestar atenção, você nem isso você faz no seu dia a dia. Então, essa observação, parar para entender o que você está fazendo. Então, a parte do silêncio, né? Que você pode parar e observar. Antes de comer, você pergunta para você mesmo: eu preciso disso? Eu quero isso, né? Então, assim, então são coisas no dia a dia simples, não é sinônimo de fácil, mas são simples, Sim. que se você começar a fazer todos os dias, você já muda um monte de coisa. E já vi, por exemplo, em aulas que eu dou, as pessoas começam a perder peso. E falam, nossa, mas é só porque você está prestando atenção no que você está comendo e no que você está fazendo. Você não precisa fazer dieta. Seu corpo não vai estocar aquilo que ele não precisa. É você que está colocando para dentro, né? Então, assim, é uma questão, se você começa a prestar atenção nisso, você ganha muita saúde, você ganha, sabe, você ganha em qualidade de vida, né? Mesmo no estresse, você começa a aprender a parar antes, você percebe que você está começando a ficar ansioso, você começa a aprender algumas técnicas que eu acho que vocês devem fazer aí, né, de meditação e tudo mais, que é uma ferramenta maravilhosa, que você não gasta nada, absolutamente nada, e se você parar 5 minutos que seja, ou até menos, e prestar atenção na sua respiração, você já diminuiu o seu estresse em um grauzinho, sabe? E se você fizer isso todos os dias, você vai baixando, 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 até que você se torna o dono da situação. É você que controla, não os outros que te controlam,
né? Nem as situações que te controlam. Aí você passa a ter essa liberdade que você acha que você não tinha, que sempre teve, Sim. né? E você passa a ser dona da sua vida, né? E se conhecer. Então, autoconhecimento é fundamental, né? E aí, isso melhora tudo, melhora a sua autoimagem, melhora a sua confiança, a sua segurança, a sua felicidade, né? Então, tudo aí está envolvido nisso. Sim. Uma coisa que você falou e eu fiquei aqui pensando, que é essa coisa do escorregar no tomate, né? Tem muita gente que está tentando ter uma vida mais saudável, um hábito mais saudável, mas aí na primeira vez que ela escorrega, ela acaba desistindo, ela acaba abrindo mão, fala que não consegue, né? Isso, e não é verdade isso. Isso é o que a gente coloca na nossa cabeça, né? Ou que as pessoas falam pra gente. Mas se você todo dia fizer um pouquinho, sabe? Uma vitória que você tem que comemorar, sabe? Você tem que falar, poxa, eu fiz isso. Não precisa fazer grandes mudanças da noite para o dia, até porque aí sim fica insustentável, porque são muitas coisas, às vezes, que as pessoas precisam mudar, né? Então, Sim. começa com uma coisa. Então, assim, olha, essa semana eu não vou comer doce, eu vou comer fruta, que é mais. Fruta, tudo que é integral é melhor, né? Então, por exemplo, eu vou comer uma banana. Banana é doce, né? Então, o meu doce. E aí, você vai, nessa semana que você escolher que você não vai comer doce, por exemplo, você vai experimentar outras coisas. E aí você começa a aprender que o mundo é muito maior do que aquele que você conhece. Aí você começa a, em vez de comprar o doce, você compra uma tâmara, sei lá, né? Uma coisa que é doce para burro. Um Aí você damasco. adoça um damasco, e aí você adoça com aquilo, aí você começa a experimentar outros tipos de açúcares que são naturais, que você nem se atentava ou nem se habilitava a experimentar, porque você tinha um outro doce que dá muito mais prazer. Mas é o que eu falei, o prazer é em 5 minutos, né? Nem isso, que é da boca até aqui a garganta. Depois só virou estoque, né? Então, você passa, então, assim, o bom é colocar alguns desafios por semana. Ah, eu vou caminhar todo dia, sei lá, vou fazer uma caminhada. Já é um exercício que você está, um movimento que você está colocando na sua vida, né? Fazer exercício não precisa ser só o exercício intenso, né? É a movimentação diária, né? Exatamente. Se você, aí depois você vai se desafiando, né? Fazer coisas diferentes. Vai fazer uma aula de dança que você nunca fez. Ah, mas eu não sei dançar. Não tem problema. Vai lá e experimenta, né? Então, quando a gente fica muito preso naquilo que a gente faz, a gente não dá a possibilidade de encontrar outras saídas. E aí, quando você abre essa possibilidade, você descobre um mundo enorme do que você pode fazer, né? Então, de repente, agora não com a pandemia, mas não sei se alguma hora Logo, vai logo, voltar, se mas, Deus por exemplo, quiser. você consegue fazer uma aula de graça de zumba, sei lá. Sim. Ah, mas eu nunca fiz e acho que não é para mim. Vai e experimenta. Se não for, perfeito, nunca mais volte. Mas se for, você vai falar, nossa, eu achava que eu não dava para isso. Né? Então, assim, a mesma coisa com a alimentação, a mesma coisa com o sono. Então, assim, de manhã, olha, é coisa simples. Não olhe o celular a primeira coisa no seu dia. Esquece o celular por meia hora que seja. Na hora que acorda.
acorda e se espreguiça. Ninguém mais hoje se espreguiça. Todo mundo acorda assim já, né? Já pega o celular, já olha o celular. Vai para o banheiro ou vai com o celular, né? O que é a coisa mais simples de você fazer de manhã? Não acorda com o celular, faz um exercício, né? Então, deixa o celular lá do lado, acorda, se movimenta na cama, estica, puxa, sabe? Coisa que eu aposto que tem muita gente que nem nunca, não lembra de se espreguiçar, né? Estica a perna, puxa, faz uns alongamentos, vai no banheiro, se observa, olha como está seu cabelo, olha como está a sua pele, né? Como estão as suas eliminações, o xixi, o cocô, isso tudo é nosso, né? Sim. E a gente não São indícios de olha como está a nossa saúde, né? Então, a gente não olha para isso, né? Então, começa a observar, é tudo seu. Quantas vezes eu vou no banheiro no dia? Eu consigo evacuar todos os dias? O ideal é que sim, né? Se eu não vou, onde que eu posso melhorar? Na minha alimentação? É na quantidade de água que eu tomo? Então, é trazer a vida para você, né? Sim. Fazer A observação. Rosângela faz mais uma perguntinha aqui para a gente, que eu acho que também é bem pertinente a isso que a gente está falando. Que ela gostaria de saber um pouquinho a importância dos horários de medicação, necessária ou contínua, e de alimentação. Então, você tem uma rotina de horários, tanto para alimentação quanto para medicação. A importância disso para nossos hábitos saudáveis. Isso. Medicação, tudo depende do que a pessoa tem, né? Não dá para eu dizer horários, que tem que seguir a medicação e os cuidados que tem que ter com essa medicação em relação aos alimentos, né? Horários de se alimentar. Então, assim, a gente costuma... Hoje em dia eu vejo muita gente falando assim, café, lanchinho, almoço, lanchinho e janta. Mas é um monte de coisa que você está comendo aqui. Na verdade, assim, falando da mais natural possível, você fazendo 3 refeições no dia é mais do que suficiente, né? Porque às vezes a gente come sem fome. A gente come porque é hora de comer. Sim. Isso não é natural, né? O corpo da gente, na verdade, ele foi feito para escassez. Ele não é para comer o tempo todo. Ele come e ele estoca. É que com a oferta de alimento que a gente tem, todo o consumo, né? A gente passou a comer mais. Sim. E o que aconteceu com a população? Começou a engordar, né? Então, a gente tem uma taxa de obesidade hoje que é um dos principais riscos de doença das pessoas, né? Sim. Então, assim, se você fizer 3 refeições no dia, né? Variando os alimentos. Então, assim, comendo frutas, comendo leguminosas, verduras, basicamente. Carne não é nem tão necessário, né? A nossa base alimentar não é carnívora, a gente come carne, mas nós não somos puramente carnívoro, né? Diferente do gato, por exemplo, o gato é carnívoro, ele não pode viver sem carne. A gente pode viver sem carne, né? Então, tem os vegetarianos, tem os veganos, e que vivem muito bem. E hoje em dia, a nossa carne também é uma carne que não é uma carne boa, né? Ela é cheia de hormônio. Então, a gente hoje questiona muito o consumo de carne por conta disso. Se fosse o boizinho que a nossa avó cuidava e criava e todo o matinho lá estava ótimo, a gente podia comer à vontade. Mas não é o caso hoje, né? Por isso também a quantidade de câncer que a gente tem hoje em dia, o aumento das doenças que a gente tem é decorrente, maior parte, do que a gente come, né? E do que está na nossa comida e que às vezes a gente nem sabe, né? Então,
Arroz, feijão é a base de tudo, é o melhor alimento que tem, né? Que tem todos os nutrientes. Verdura, legumes, oleaginosas, né? Que são os feijões, todos os grãos. E se você Uhum. tiver uma alimentação variada na sua semana, porque assim, você não precisa comer a mesma coisa todos os dias. Porque ele fica, o alimento que você come hoje, ele fica pelo menos de 2 a 3 dias no seu organismo. Então, você vai metabolizar ele aos poucos, ele não sai no mesmo dia nem no dia seguinte, né? Quando a Uhum. gente evacua, a gente não está evacuando aquilo que a gente comeu hoje, ontem. A gente está evacuando Uhum. aquilo que a gente comeu, às vezes, de 2 dias, Sim. né? Então, se você tiver uma alimentação variada na semana, você vai manter o teu corpo bem nutrido o tempo todo, né? E a última refeição do dia, o ideal é que seja próximo do anoitecer, não muito tarde. Por quê? Outra coisa que interfere muito na nossa alimentação, e aí é de cada um, é o processo de digestão. Então, quando a gente vê, né? Ah, eu comi uma coisa, você, Camila, comeu a mesma coisa que eu, fez mal para mim, não fez mal para você. Isso é Uhum. questão de digestão, né? Sim. E a digestão, ela está envolvida em vários processos. Tudo depende do seu emocional, do seu metabolismo, do quanto você se movimenta. Tá tudo envolvido como você está naquele momento, né? Então, a última, quando a gente fala da higiene do sono, a alimentação está associada aí com essa última refeição do dia. Se você Uhum. come às 10 horas da noite, 9 horas da noite e vai deitar, o que, que o seu corpo entende? Ele entende que quando você põe alimento para dentro, você está dando energia para ele. Aí o que, que acontece? Você vai deitar. Ele fala assim: ah, não vai dormir mesmo, porque eu quero funcionar. Por Preciso isso fazer essa que muita gente digestão. precisa, não vou fazer sozinho, não. Você vai ficar aqui comigo, né? Uhum. Então, por isso que aí a gente fica rodando na cama, porque não tem isso, perdeu o sono. Uhum. Então, isso é muito importante quando a tua última refeição é feita mais próximo do anoitecer, 7 horas, 6h30, 7 horas. Parece coisa de antigamente, né? Quando minha avó jantava às 6h30, a gente falava, ai, vó, mas como assim, né? 6h30 da tarde, Cedo. né? É muito cedo. Mas ela estava certa, né? Porque ela ia dormir cedo e acordar. E acordar cedo também é outra coisa boa, né? Porque você tem a energia da manhã, o sol da manhã, né? O dia. Então, tudo isso, quanto mais você conseguir organizar e ter esses bons hábitos que te tragam mais para a sua natureza, a sua vida automaticamente melhora. Não, não tem muita mágica, né? Não é um segredo, né? Não é, não é. Agora, pensando nisso, que dicas você daria para, de repente, quem trabalha ou quem tem uma rotina muito corrida e não encontra tempo para ter esses momentos de autocuidado? Como é que ela pode se adaptar? Eu acho que momento de autocuidado a gente tem que encontrar no nosso dia, senão não vale, né? Então, eu acho que eu falo por mim, porque eu tenho uma rotina de trabalho intensa, então eu tenho que prestar muita atenção no que eu faço. Então, eu me organizo, né? Vou falar até por mim, eu me organizo na minha vida. Então, quando eu faço, por exemplo, a compra da semana,
Eu penso no que eu vou fazer, né? Uhum. Os horários que eu vou fazer. Agora eu estou em casa, mas quando eu ia para trabalho, eu levava marmitinhas, né? Então, assim, eu levava fruta, eu levava castanhas, coisinhas que podiam me ajudar durante o dia e eu não tivesse que comer coisas que eu não precisava, né? Ou coisas gordurosas, né? Outra coisa, assim, tomar cuidado, prestar atenção na quantidade de café que toma. Geralmente, quando a gente trabalha fora, sempre tem um cafezinho, né? E a gente vai Sim. lá e toma um monte de cafezinho durante o dia. Tem que prestar atenção, porque talvez esse café possa prejudicar teu sono da noite, mesmo que você tome ele na parte da manhã, né? Então, Se a gente conforme falou que a gente fica digerindo coisas de 2 dias atrás, esse café vai ficar quanto tempo no nosso corpo, vai, né? ele pode ficar até 12 horas. Então, às vezes, um café que você toma de manhã, ele vai interferir até a noite, né? Ou se você toma tarde, ele pode interferir à noite ainda. Então, tudo vai do seu metabolismo. E vale muito se observar, se conhecer. Isso é fundamental. E quando você começa a prestar atenção, e o que eu digo para as pessoas que estão na correria ou que estão em casa, em qualquer situação, comece a se observar, fazer anotações até, é bom, sabe? Você ter um caderninho e anotar o que você sentiu, o que você fez, o que você conquistou, né? Então, assim, essa semana eu não vou tomar café, por exemplo, porque eu já percebi que o café me faz mal, né? Uhum. E aí a gente vai lá e pisa no tomate, ou que eu brinco também, dá um chute na parede, né? A gente chuta a parede e vai lá no médico e fala assim: olha, o meu dedo tá machucado. Mas o que você Não fez? Eu sei o que chutei a foi. parede. Eu chutei a parede. Aí você volta para casa e chuta a parede de novo, né? Então, é a mesma coisa, que nem as pessoas falam, eu vou, os jovens, né? Eu vou beber essa noite. O que eu faço? Eu tomo engove, eu tomo. Não bebe, gente. Então, se vai passar mal, né? É que a gente sabe que os juventude não é, mas isso vai passar mal, não come, né? Ou come Uhum. menos, ou mata aquela vontade no pedacinho, né? Se não pode, se já tem uma doença instalada, né? Se você já tem algo crônico, por exemplo, diabetes, hipertensão, você já sabe que você não pode, o estrago já foi feito, né? Sim. Já aconteceu. Então, ok, ninguém vai se maltratar por conta disso. Então, vamos cuidar o que a gente já tem, paciência, né? A gente Uhum. pode se cuidar mesmo assim e pode melhorar. Muitas pessoas, às vezes, se curam de coisas que nunca imaginavam que podiam se curar, mudando hábitos, Sim. né? Então, eu acho que, assim, para todo mundo que está no dia a dia corrido, que não consegue, que acha que não consegue, procura se observar e procura colocar alguma coisa boa no seu dia. Uhum. Porque a única pessoa que vai cuidar de cada um de nós somos nós mesmos. E quanto Sim. mais a gente se cuidar, mais a gente vai ser livre e mais a gente vai poder fazer outras coisas na vida e aproveitar muito mais lá na frente. Sim. Se eu posso dar uma dica aqui também, se você não tem muito tempo, se você tem uma rotina muito corrida, transforme as coisas que você tem que fazer no dia a dia em coisas prazerosas, né? Em coisas em um momento Isso, especial. Então, se tem a hora do banho, então faz aquela hora de autocuidado ser especial. Você está cozinhando, coloca, esteja ali, sabe? Você colocar a sua presença naquilo que você está fazendo. Como a Simone falou da questão do celular, que a gente faz tudo sem prestar atenção, né? Então, se olhe, preste atenção na sua roupa, naquilo que você está fazendo, né? Faça as coisas com presença e com pensamento naquele momento. É um hábito pequeno,
mas que também já vai fazer diferença no seu dia, no seu humor, né? A autoobservação é fundamental, Camila, sabe? A gente se observar em tudo, né? E isso vai trazendo um prazer. Isso Sim. vai fazendo com que você veja mudanças, né? Experimentando coisas novas. Então, poxa, eu não consigo ficar sem o café. Faz um chá gostoso, sabe? De uma fruta que você goste. Então, assim, aí você vai, quando você vê, você já mudou. Quando você vê, você Verdade. já nem sente falta. Comecinho, que quando a gente é viciado, é desintoxicar, né? Então tem que tirar. Aí dói um pouquinho mais. Mas depois que você começa a substituir, a dar um passinho de cada vez e sentir prazer com isso, como você disse, a tua vida vai transformando, né? As coisas vão acontecer. Sim, e a gente vai retomando o controle que a gente tem sobre a nossa vida, né? Porque a gente tem o controle da nossa saúde e da nossa vida, né? E a Sim. gente tá, o poder está na nossa mão de mudar. Não é fácil, a gente não está falando que é fácil, mas está na nossa mão, né? É o que eu falo, é simples, mas não significa que é fácil. Mas ele traz muitos benefícios, muito mais do que os prazeres curtos, né? Uhum. E se você é jovem, você vai ter benefícios muito maiores, mas assim, não tem idade para você mudar hábitos, né? Não, é desde criança. E a criança, ela segue os hábitos dos adultos, né? Então, a Olha a criança, responsabilidade, né? a gente tem uma grande responsabilidade, porque nós somos espelhos e modelos para as crianças, né? Elas estão aprendendo. Então, elas vão fazer aquilo que a gente ensina, né? Uhum. E às vezes lá no hospital, às vezes chegava, mas ele não come verdura. Aí a gente perguntava, mas você come verdura na sua casa? Não, a gente não come verdura. Então assim, a Ué, criança vai fazer aquilo que ela vê, não o que você fala, né? Então, sim. assim, você pode falar um monte, mas se ela não vê alguém fazendo, ela não vai fazer, né? Ou então, ele não sai do computador. Aí você vai olhar o pai e a mãe estão conversando, às vezes na consulta está com o celular. Então, Sim. é um Você vai chamar na exemplo, né? sala de espera de cada um com o seu, né? A criança está lá solta e o pai e a mãe tá no celular. Então a criança está vendo isso. Então o que ela vai fazer? Ela vai ficar no computador, ela vai ficar no celular, é o que ela aprendeu, né? Então, às vezes, de novo, né? A gente não presta atenção no que a gente está fazendo. Então, eu convido, acho que todo mundo a fazer isso, a começar a prestar atenção da hora que acorda até a hora que vai dormir, como está fazendo, né? E o que não é bom? O que não é bom, substitui por algo melhor. E arruma quando a gente quer, a gente dá um jeito de Sim. arrumar, de fazer, de se organizar, né? Então, assim, eu acho que a rede de apoio, por exemplo, que vocês fazem é maravilhoso, sabe? Porque é uma rede de apoio, né? Sim. Se eu não estou muito bem, eu converso com o outro e vejo o que ele está fazendo, eu vou fazer como ele fez, né? Para eu poder começar, né? Trocar ideias. Ai, olha, eu não estou conseguindo fazer isso. Aí vem um outro e fala, não, por que você não faz assim? Você fala, nossa, nunca pensei, né? Então, rede de apoio é muito importante, muito, Sim. né? Fazer as coisas no coletivo é muito bom, porque você Mais ganha força. estimulante, né? Sim, você pode ter um grupo de pessoas que começam a fazer um desafio entre elas, né? Então, assim, tem várias atividades coletivas, né, que a gente faz, vamos parar de comer tal coisa, todo mundo para junto. Então, quando se encontra, é uma coisa que é um desafio e fica gostoso. Então, torne os desafios algo que
que você vai tirar vantagem disso, né? Um prazer disso. Sim. Então fica aí o convite para você que está nos assistindo, né? Se você quer colocar novos hábitos mais saudáveis na sua rotina, então começa hoje e conversa com alguém da sua casa, algum familiar seu que mora com você, ou de repente, se você mora sozinha, se você tem uma vizinha, uma amiga aí por perto, convida ela para ter uma vida mais saudável, acrescentar um hábito mais saudável na rotina dela, né? E juntos vocês vão se apoiando, se auxiliando, e falar, poxa, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir, amanhã você vai conseguir, e um vai apoiando o outro, e no fim a gente vai estar vivendo uma vida mais feliz, mais saudável, e como a Simone falou, uma vida mais livre, né? Isso, é isso mesmo, esse é o mais importante. Cada um tem que ser livre, né? Tem que ser autônomo, na medida do possível. E às vezes é uma questão de informação, né? Às vezes eu não sei o que eu estou fazendo, se o que eu estou fazendo está certo ou está errado, né? Mas quando a gente começa a prestar atenção, a gente começa a entender o que é certo e o que não é certo, né? A gente começa a ir atrás de informação, a gente começa a se preocupar com isso. E acho que nada vale a pena, nenhum trabalho, nenhuma atividade que tire a atenção de você, né? É óbvio que enquanto você está trabalhando, você vai ter um foco no seu trabalho. Ele não é a sua vida. A sua vida é muito além do trabalho, é muito além de qualquer atividade que você faça num determinado tempo do seu dia, sabe? Sim, é verdade. Gente, eu sei que eu falo isso toda vez, mas é verdade. Passa muito rápido esse bate-papo que a gente tem aqui com os nossos convidados, porque é muito gostoso. Eu queria agradecer muito a interação de vocês aqui com a gente, né? Vocês mandaram mensagens, mandaram emoticons, falaram que estavam gostando. Então a gente agradece muito a presença de vocês. Eu queria agradecer mais uma vez a presença da Simone, que trouxe um bate-papo aqui muito gostoso, eu acho que muito importante, não só agora para o momento da pandemia, mas para a nossa vida diária, né? Para que a gente tenha uma vida longa e feliz e tenha mais qualidade de vida, né? Então é muito importante e foi muito bom, foi muito gostoso poder conhecê-la e ter essa conversa aqui com ela. Eu que agradeço, adorei passar esse tempo com vocês. Espero que eu possa ter ajudado um pouquinho aí com informação e foi um prazer, foi uma delícia estar aqui, Camila. Eu que agradeço esse convite e essa oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Com certeza terão mais convites. A gente vai convidar você para vir aqui também presencialmente quando a gente voltar a ter os atendimentos. Você vem aqui visitar o nosso espaço, vem conversar aqui com a gente. Eu vou mesmo. Vou mesmo. Eu já tinha falado isso para minha mãe. Então, gente, se você de repente não conseguiu pegar a nossa conversa lá do comecinho, não se preocupa. Daqui a pouco ela vai estar na íntegra aqui no Facebook mesmo. E mais para frente, durante a semana, a gente vai colocar lá no nosso canal do YouTube. Então, se você não conseguiu pegar desde o começo, não se preocupa. Você vai poder ver novamente lá desde o comecinho. E você pode continuar comentando aqui, o que a gente puder responder, a gente vai conversando com vocês, tá bom? Então, muito obrigada. Se alguma coisa, Camila, depois, se tiver alguma pergunta e eu puder ajudar, eu estou à disposição também. Tá bom, aí eu chamo você também. Então, gente, muito obrigada, uma ótima tarde, uma ótima semana a todos e até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Perfeito, tchau, tchau.